Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui ao vivo a partir das 9 horas em ponto, com o primeiro Hangout de 2018, para falar, como sempre, dos assuntos mais importantes do país, com um time de analistas e comentaristas que vocês encontram no seu canto inferior. Eu sou Rafael Brusa, sou jornalista, editor e fundador do Independente, jornal digital multimídia financiado pela sociedade. E o assunto de hoje é o único assunto de destaque da semana, que é o julgamento do ex-presidente Lula no TRF4 e a situação política que surge depois da condenação em segunda instância do ex-presidente, que, quando se encerra o julgamento, o deixará enquadrado na lei da ficha limpa. O julgamento tecnicamente não encerrou, mas todos esperam esse final. Ele recorreu ao STJ hoje. E para comentar esta situação, estamos aqui com o grande Vinícius Bernardi, do canal do Bernardi, grande parceiro do Independente, está fazendo o sinal da vitória para vocês no canto. E ao lado dele está o meu grande parceiro André Henrique, no Independente, que também é editor no canal Rede Popular, o jornal local da região de Campinas, Hortolândia, onde estaremos essa semana para entrevistar uma deputada federal do PT, mas esse é outro assunto. Voltando ao Lula, pessoal, como eu disse, ele foi condenado em segunda instância, como todos sabem, acho que todo o país e boa parte do mundo ocidental sabem essa notícia. O PT lançou ele como pré-candidato à presidência da República um dia depois do julgamento, que gerou protestos por várias cidades. Em São Paulo, nós estivemos em 4 atos relacionados à condenação do ex-presidente, inclusive o que teve presença do próprio Lula na Praça da República, milhares de pessoas. Na Avenida Paulista, o Vem Pra Rua fez manifestações, o MBL também, mas bastante menores do que a do PT. Tinha, segundo os organizadores, 50 mil pessoas. Os protestos mais à direita reuniram centenas, o do Vem Pra Rua foi maior, 1.000 pessoas, mas voltando a falar do Lula, vamos comentar vários aspectos jurídicos. Essa questão da lei da ficha limpa está sendo muito debatida agora. A lei foi sancionada pelo próprio ex-presidente Lula em 2010, sendo uma lei de iniciativa popular. E então surge uma situação política muito interessante, que debateremos com vocês e entre nós, especialistas da área de jornalismo, aqui. O PT tem até o dia 15 de agosto para registrar Lula como candidato e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que decide se essa candidatura é válida ou não, no dia 17 de setembro. Então, essa questão política se vai arrastar nessa batalha jurídica até o segundo semestre. Vai ter muita coisa para se falar. Já estão discutindo prisão em segunda instância, estão discutindo outros candidatos, estão discutindo que o Lula é o plano B, o plano C, o plano D, etc. E vou passar a bola para o meu grande amigo Vinícius Bernardi, que vai comentar um pouco melhor, um pouco mais a fundo com vocês, as questões jurídicas e também políticas, além de outras questões, do julgamento do ex-presidente Lula. Conta aí para eles, grande Vini. Você fala que eu vou comentar as questões jurídicas, já vai parecer que eu sou especialista em direito aqui, né? Na verdade, eu estudei bastante o caso, já fiz vídeos no meu canal sobre isso, até se o pessoal quiser assistir. Eu peguei especialistas falando sobre um determinado assunto, e por isso que eu entendo um pouquinho do que está acontecendo agora nesse cenário com o Lula, né? Acho que o mais importante agora é a gente falar que, como a gente vai tentar aqui fazer algumas análises e previsões do cenário político brasileiro agora após o julgamento do Lula, a gente pode errar muita coisa, porque previsão é uma coisa muito difícil e é uma coisa que também pode dar argumentos contra nós mesmos, né? Porque a gente às vezes afirma uma série de coisas aqui que não vão acontecer porque o cenário político é muito volátil. Mas o fato é que o julgamento do Lula ditou e vai ditar o ritmo político do Brasil. Para onde vai, a gente não sabe. A gente tem algumas ideias com base nas análises que a gente já fez e vai fazer hoje aqui, né? Em relação ao Lula, ele está no pior cenário possível, foi condenado por 3 votos a 0, né, por unanimidade pelos desembargadores da segunda instância lá do TRF4 de Porto Alegre, ou seja, ele só tem a opção de embargos de declaração, que não tem como reverter a condenação, ou seja, o fato é que o Lula está condenado em segunda instância, o processo só vai se enrolar por mais aí 1 mês, 2 meses, depende da dinâmica daquela corte, daquele tribunal, né? Então, a partir daí, o fato é que o Lula está condenado e, segundo as regras que a gente tem hoje de votação do STF, o Lula seria preso assim que acabasse os recursos dele na segunda instância. E a própria turma de desembargadores que votou em unanimidade pela condenação do Lula afirmou que ele tem que ser preso assim que acabar os recursos dele.
Aí entra um cenário que a gente não sabe o que vai acontecer, né? A partir do que foi analisado do que a gente analisou pelos bastidores do Partido dos Trabalhadores, eles não querem a prisão do Lula. Por quê? Porque o Lula tem uma certa agenda agora pela frente, né? Agora, em fevereiro, no dia 10, quando completar o aniversário do Partido dos Trabalhadores, ele provavelmente vai lançar aquela carta aos brasileiros, isso foi confirmado pelo coordenador de campanha, que é o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. No final de fevereiro, ele também tem mais um depoimento para a justiça em relação a outro caso, então provavelmente o Lula vai também usar isso como uma ferramenta política, o discurso dele vai ter esse viés politizado, né, vai servir também para a campanha. O Lula, a partir de março, vai fazer uma outra caravana, dessa vez pelo Sul, ele já fez caravana pelo Nordeste, pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, então também é uma agenda de campanha. Então, com base nessa agenda, o PT não gostaria que ele fosse preso, porque ele perde essa possibilidade de fazer a campanha política de denunciar o golpe, enfim, aquilo que for a estratégia de marketing do Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, se o Lula for preso, e aí entra um cenário muito delicado, até um cenário que foi visto pelo ministro Marco Aurélio Mello, né, falando sobre a decisão delicada que é prender um líder popular como o Lula, né, porque você pode transformá-lo em mártir, e a partir daí, transformando o Lula em mártir, você tem um cenário mais polarizado possível, e que pode trazer grandes riscos aí, não só por conta do cenário eleitoral, né, mas também por conta aí de segurança pública, né, grupos querendo se atracar, não sei. Enfim, como eu disse aqui, a gente vai fazer uma série de previsões, nada disso é certo, mas o fato é que o cenário vai ser bastante bagunçado a partir de agora. Como eu disse, o cenário é o pior possível para o PT, mas o PT vai jogar agora com todas as fichas, todas as cartas que tem, e provavelmente vai cair para esse lado da radicalização. E aí fica a pergunta, né, que eu deixo já aqui minha palavra para o André, né? Se o Lula não for candidato, se o Lula que hoje tem aí, segundo as pesquisas, tem gente que contesta essas pesquisas, mas enfim, é o material que a gente tem, hoje ele tem 36% do eleitorado. Para quem vão esses votos? Né? Para a direita, para a esquerda, Bolsonaro, Ciro Gomes, Marina Silva, Manuela Dávila, Geraldo Alckmin, Michel Temer, por que não? Joaquim Barbosa entrando nesse cenário também, Luciano Huck, enfim, fica aí essa questão a partir de agora. Boa noite a todos. O Vinícius jogou um monte de questões em cima de mim aí. Vou trazer minha bola de cristal, estou brincando. Sobre o que aconteceu até aqui, primeiro, dizer da satisfação que foi fazer a cobertura das manifestações, a gente sentindo ali aquele momento histórico, que é um momento histórico, pulsar, acompanhar os fatos de perto e fazer o nosso trabalho, que é reportar ali, né, sem zombar do pessoal do MBL ou do pessoal do PT, porque isso já tem gente suficiente fazendo esse trabalho de militantismo que não é jornalisticamente honesto. A meu ver, e imagino que meus colegas, foi uma festa muito grande. Evidentemente, a festa do lado do PT, da CUT, dos partidos de esquerda, ou pelo menos de uma parte, né, dos movimentos sociais de esquerda, que os partidos PDT, PSB, esses partidos estão em posição estratégica, estão esperando para ver o que dá. Até porque eles têm os candidatos deles, com exceção do PCdoB, que abraçou mesmo, está sempre com o PT, mas estava mais cheio, porque o pessoal do MBL, essa turma, eles já conseguiram o que eles queriam, né? Teve o impeachment da Dilma, todo mundo imaginava, até o Lula sabia que ele ia ser condenado por 3-0. Dificilmente, o cenário mais otimista era 2-1, porque daí ele poderia pedir embargo infringente e alongar mais a guerra jurídica e conseguir ser candidato. Mas ele sabia que ia ser por 3-0. Então, a comoção maior mesmo era por defender o Lula, né? E, assim, o que o PT vai fazer daqui para frente? Provavelmente radicalizar a narrativa. E até porque também o PT tem argumento para isso. Entende? Porque aconteceram alguns vícios aí nesse julgamento, inversão de ônus da prova, condenação por fato que não foi comentado na denúncia, né? Teve desembargador que falou da Petrobras, que falou do que o Lula indicou, o Paulo Roberto Costa, mas espera, não é isso que está em discussão nesse processo, entende? Tem muitos vícios, o pessoal do PT sustenta que o Sérgio Moro não mostrou a prova, não condenou o Lula sem provas, né? E aí o pessoal do TRF4, na verdade, eles concordaram com o Ministério Público, não com o Sérgio Moro, tanto que aumentou a pena, né?
Então, tem muito vício, tem gente que está sustentando que esse julgamento ele tem que ser anulado. Agora, tem uma questão política de fundo, e parece que tudo que os advogados do PT e do Lula pedem, nada passa, entende? Aí vão dizer, é um critério técnico? Acelerar o processo como eles aceleraram, é um processo técnico? Fica difícil eles conseguirem justificar isso, entende? O próprio STF pediu temperança do PT hoje, mas o STF cometeu também uma série já de incoerências, quando eles acertadamente, né, do ponto de vista técnico, aquelas medidas cautelares contra o Aécio, o STF jogou para o Congresso, porque, na verdade, está na lei isso aí. E aí, para 3 deputados estaduais do Rio de Janeiro, não valeu a mesma regra, entende? Então, o próprio STF tem cometido muitos equívocos aí, aquela questão do auxílio moradia, que não decide, que está enterrado lá. Agora, a Carmen Lúcia disse que decidir a questão da prisão em segunda instância rebaixaria o STF. Dias depois da mídia antipetista fazer uma pressão em cima dela, inclusive lançar um apelido, né? Porque é típico desse pessoal, é pôr apelido nos outros, né? Chamaram de Carminha, em relação àquela personagem lá da novela de 2012. Então tem uma pressão política muito grande que acaba dando suporte para a narrativa do PT de que é um golpe. Se é um golpe, por que eu vou respeitar essas instituições que estão me golpeando? Eu não estou nem concordando, eu estou dizendo que existem incoerências na condenação e posicionamentos políticos típicos de quem está aceitando pressão de parte da mídia, que acaba levando o PT a radicalizar o discurso. Então tem que ver também como é que isso vai se dar daqui para frente, né? Essa radicalização pode até aumentar mais para frente. Mas tudo vai depender também de ver qual que vai ser o efeito dessa condenação nas pesquisas. Tem de ver como as próximas pesquisas vão ser importantes, porque tem de ver como a sociedade vai receber. Porque aquela condenação do Sérgio Moro, o Lula apareceu maior na pesquisa. Também. Tem de ver se agora vai ser assim, porque está passando um clima de que ele vai ser preso, de que ele não vai ser candidato. Então pode ser que até as pessoas que gostem dele procurem um outro candidato. Pode ser até o Bolsonaro. Porque não é todo eleitor do PT que é de esquerda, que é ideológico. É um eleitorado que vota no Lula porque o governo dele beneficiou essas pessoas economicamente. Eles podem falar assim, é tudo igual mesmo, então eu vou no Bolsonaro. Ou no outsider, no Luciano Huck, por exemplo. Então tem de ver como vai ser a próxima pesquisa. Né? Acho que ela vai ser uma balizador interessante. Temos que ficar de olho aí nas estatísticas que devem ser questionadas como sempre, mas também orienta o que está acontecendo na política nacional. Eu queria começar a tocar alguns pontos aqui que eu acho interessante desse caso do Lula, começando pelas pessoas que dizem que o PT está morto. O PT não está morto, é o partido com o segundo mais filiados do país, é uma bancada grande. Nas eleições, é um partido muito grande ainda, que está muito enraizado em diversas regiões do país. Em São Paulo, por exemplo, eles estão bastante mal, do sudeste do país no geral também, mas no Nordeste eles têm a força fiel deles, têm apoio dos sindicatos, tem uma imprensa a seu favor, que é a blogosfera progressista. Então, não, o PT não está morto, quem diz isso costuma ser um pouco oportunista e exagera na opinião. Em contrapartida, nós estivemos nas ruas conversando com um monte de gente e tem uma situação interessante, porque a direita está comemorando a condenação do Lula e dando risada com toda essa situação. As pessoas estavam lá nas manifestações com clima de festa, como vocês podem ver na reportagem que a gente vai publicar amanhã, que é praticamente um documentário bem profundo do que ocorreu, e fizemos várias entrevistas, etc., mas isso aí vocês vão ver amanhã. E a esquerda, por outro lado, está extremamente descrente das instituições democráticas. O judiciário está completamente queimado com a esquerda. Muita gente que a gente entrevistou questionava se teremos eleições esse ano ou não, ou se a direita vai dar mais um golpe e vai dar um jeito de botar quem eles querem na presidência. Então fica esses dois lados, a polarização se divide novamente nessa questão. O pessoal que quer aparecer do lado da justiça, mas que ao mesmo tempo não faz muito questionamento em cima do Aécio Neves e do Temer, e as pessoas que estão sentindo o peso da condenação do ex-presidente, as pessoas que têm simpatia, independentemente de ser eleitor ou não, estão muito descrentes com a justiça e com tudo mais. Algumas pessoas vieram me procurar para comentar a sentença, mas é um conteúdo muito vasto, eu não me sinto em condições, eu li a denúncia, li a sentença, existem provas, nenhuma demonstra evidentemente que o Lula tem aquele apartamento,
mas também é certo que o relato construído pelo Ministério Público tem suas consistências e seus pontos que transmitem muita credibilidade, e a justiça avalia esses dois lados. O Moro, por exemplo, escutou mais o Ministério Público e questionou as ausências de explicações do Lula e sentenciou. O TRF4 foi além, acreditou mais ainda nas acusações e aumentou a pena. Mas também é certo que a denúncia tem alguns pontos frágeis. A questão dos contratos da Petrobras está muito mal explicada. Tem uns pontos em todos os lados que não são muito concretos. E a sentença do Moro, que foi a que eu li com mais calma e mais paciência, é muito interpretativa. E aí a coisa cai no território político e vira aquela confusão que eu comentei nas ruas, um lado que não acredita mais nas instituições, o outro que está comemorando uma condenação enquanto tem um monte de político impune lá no Congresso e a gente pagando as contas deles, enfim. O fato é que o Lula vai pautar essa eleição e os candidatos à esquerda estão se posicionando. O Ciro e a Manuela Dávila estão fazendo bastantes ações na internet. A Manuela Dávila, acho que eu já vi ela umas 2, 3 vezes em vídeos no Facebook essa semana, então tem que ficar atento a essas candidaturas, porque eles estão indo com força nelas. Lembrando que o PCdoB da Manuela Dávila é aliado histórico do PT, né? Teve praticamente todas as eleições que eles concorreram para a presidência. E agora a tendência é que isso se quebre um pouco, ou mude pelo menos. As forças vão dar uma girada, até porque essa eleição, segundo muitos analistas, pode quebrar o bipartidarismo PT-PSDB na presidência. Não sabemos direito o que vai acontecer, óbvio, porque ninguém tem bola do cristal, como o André disse, mas é uma situação de extrema instabilidade que abre espaço para a criação do novo, ao mesmo tempo que abre espaço para a volta do que é muito antigo. Então, o que vocês acham aí, pessoal? Eu não tenho a menor ideia de como essa esquerda vai se organizar. Alguns estão falando do Ciro Gomes, que vem fazendo muita palestra em faculdade, né? Sim. Mas eu não consigo ver uma direção. É triste dizer isso, mas temos que esperar um pouco mais o fim do julgamento, as posições do PT, mas como eu disse no meu primeiro comentário, essa decisão é mestre. E até lá vamos avaliando como as forças se posicionam e quem pode ser o candidato da esquerda, se é que vai ter um só, né? Só uma coisa em relação ao julgamento, né? Deixar bem claro aqui que eu não tenho uma posição definida, não estou defendendo e nem querendo a condenação do Lula. Primeira coisa, a condenação do Lula é algo triste, independente se você gosta ou não do Lula. Condenar um ex-presidente é algo triste para a história do país. Então, para mim, mesmo que eu ache que o Lula, se for provado que ele cometeu ilícitos, tenha que ser condenado, isso nunca vai ser um motivo de comemoração. Então, eu já acho errado a partir daí. A segunda coisa é que, para mim, como eu disse, eu não sou formado em Direito, mas eu estudei muito o caso. Acompanhei muito advogados criminalistas falando sobre o caso, e a conclusão que eu, um leigo, chego é de que houve inconsistências de ambos os lados, tanto da acusação quanto da defesa. Primeira parte da acusação é que a parte midiática do julgamento foi muito intensa. Então, quando você traz o julgamento muito para a mídia, você praticamente condena por antecipação. Mas a verdade é que o conjunto de indícios que apontavam que o triplex teria para o Lula era alto. De fato, você lê lá, você percebe que tinham diversos indícios mesmo. E aí cabia a defesa provar que não. Só que a posição da defesa também, em opinião de alguns analistas, foi ruim, porque foi uma defesa que politizou também o julgamento. Usou isso como uma ferramenta para a política posterior do Lula. Então, comparou muitas vezes o julgamento do Lula ao nazismo, o que é um absurdo, se você for pensar bem, porque apesar da pauta ser voltada aí para a perseguição que fizeram ao Lula, você nunca pode comparar o Lula a um judeu pobre do século XX, que não tinha um advogado que o Lula tem para se defender, que não tinha toda uma estrutura partidária. Então, assim, já começa errado. Então, houve muitos ataques ao que foi exatamente o que o Rafa falou, né? Muitos ataques às instituições brasileiras que descredibilizaram as instituições. E aí você também pode concluir que houve, de uma certa forma, da parte do pessoal do judiciário, uma defesa ali pela instituição do judiciário, né?
Então, se você vê os votos dos embargadores, são muito próximos, né? Então, eles provavelmente conversaram entre si, meio que combinaram ali a sentença, são muito coerentes, cada um fecha o argumento do outro, né? E eu acho que também tem falhas aí da defesa do Lula. Então, é um julgamento inconsistente em ambas as partes, né? Eu, sinceramente, não tenho uma conclusão em relação a isso, e cabe a mim aqui só fazer esse papel de lamentação. Em relação ao voto de transferência, nessa segunda parte do nosso debate, pode acontecer inúmeras coisas, né? A gente já viu que 2 candidatos à esquerda, teoricamente à esquerda, né, centro-esquerda, vamos dizer assim, que seriam o Ciro Gomes e a Marina Silva, sobem nas pesquisas conforme o Lula sai do cenário. E isso é uma coisa interessante a se ver. O Ciro Gomes, eu acho que ele é um cara que tem mais condições de fazer alianças, né? Então você vê ele se aproximando muito da Manuela Dávila, do PCdoB, o PCdoB que é um aliado histórico do PT, então isso pode acontecer uma reviravolta, aí o PCdoB não mais apoiar um candidato do PT, mas de repente se unir ao Ciro Gomes. Se você compara os discursos da Manuela Dávila e do Ciro Gomes, são muito parecidos, eles falam sobre o nacional-desenvolvimentismo a fundo, né, criticam taxa de juros, é muito parecido, então há uma aproximação, os dois foram colegas de 2006 a 2010, né, quando o Ciro e ela foram deputados federais, são muito próximos. O Ciro tem uma aproximação aí com o PSB, né, com a parte da família do Eduardo Campos, então é um PSB mais do Nordeste, que é de fato quem domina aquele partido. Por outro lado, o PSB agora também está tentando uma aproximação com o PSDB, com o Geraldo Alckmin, porque tem o Márcio França, que é do PSB, que é vice do Alckmin, quer se candidatar ao governo do Estado. Saiu notícias hoje de que o Alckmin cogita perder o governo do Estado para conseguir um cenário mais amplo, para conseguir mais apoio nacional. Então, isso é uma possibilidade também. Então, de repente, pode ter votos do Nordeste que venham da família Campos, que venham dessa força, né, da família do Eduardo Campos, do PSB de lá, acabem vindo também para o Geraldo Alckmin, por mais absurdo que isso possa parecer, apesar que o PSB nordestino não concorda com as decisões do PSB de São Paulo. Outro fator que pode entrar agora aqui em discussão também é que o PSB quer lançar o Joaquim Barbosa como candidato. Isso já não é mais um boato, simplesmente. O Joaquim Barbosa se reuniu com o PSB e ele quer o apoio integral. Ele não gostou dessa história de que o Márcio França quer apoiar o Geraldo Alckmin. Então, você pode ter um Joaquim Barbosa que pode tender aí para esse campo da centro-esquerda e também pegar votos do Lula, porque ele também acaba sendo um outsider na política. Tem o Luciano Huck, que aí já é um candidato mais de centro-direita, que tem se mobilizado com movimentos, né, o Renova BR, Agora, né, o outro movimento, que são movimentos mais próximos do liberalismo, mas eles também tentam captar gente de esquerda, ou seja, eles entram com aquele discurso nem de esquerda, nem de direita, muito pelo contrário, sabe, aquela coisa que tenta fugir dessa polarização, mas de uma maneira muito genérica, digamos assim. Só que o Luciano Huck é um cara que pode ser interessante para esse caminho aí do centro. Por quê? Porque ele é o único cara que tem como competir no Nordeste hoje com o PT, com o Lula, né, mais diretamente, né? É um cara que tem alcance nacional, o que muitos candidatos de centro não têm. Então, e aí entra, por fim, o Bolsonaro, né, que é o candidato mais da extrema-direita, que pode sim capitanear alguns votos do Lula por conta da questão do populismo. Tem muita gente, a gente está muito acostumado com conviver na nossa bolha ideológica, e a gente esquece que tem pessoas que não enxergam a política brasileira como esquerda-direita, como fascistas ou comunistas, como coxinhas ou mortadelas. Tem gente que enxerga a política de uma outra forma, enxerga a política como alguém que vem para salvar, um populista de fato, né? E é aí que o Bolsonaro pode capitalizar os votos do Lula. Um candidato diferente, que teoricamente ali diz que não é corrupto, que se promete ser um cara que vai abalar o sistema, exatamente como o Lula fez, só que mais à esquerda. Então pode ser que parte desses votos também vão para o Lula. Como o André disse, a gente não tem bola de cristal e fica difícil a gente fazer todo esse... achar, eu acho que vai para o Ciro, eu acho que vai para a Marina. Não, de repente acaba espalhando e aí o cenário fica mais indeciso. Então é muito difícil fazer alguma previsão e, de fato, agora tem que lembrar que fevereiro vai ter a votação da reforma da Previdência, o país vai entrar em ebulição novamente, enfim, as chances de prisão do Lula, a novo depoimento que ele vai ter que fazer, e por aí vai. É muito difícil fazer uma análise precisa agora.
Mas esses são os caminhos. Na verdade, quando você disse que o Ciro Gomes tem um discurso próximo da Manuela, né? Eu vejo muito, eu já falei isso aqui em outros hangouts. Ideologicamente, o que está claro, os dois projetos em disputa, os dois conceitos claro que tem incoerência nos dois, tem, porque a realidade é muito complexa. Mas, assim, conceitualmente, você tem um projeto neoliberal de um lado e um projeto nacional desenvolvimentista de outro. Não tem muita coisa além disso. Aliás, não tem nada além disso, porque você tem forças políticas que levam as coisas nessa direção. Quando você vê o Michel Temer fazendo de um tudo para colocar a Cristiane Brasil, depois do papelão dela, eu não vou nem discutir a questão moral, não estou nem aí com o que ela faz na vida privada dela, até parece, daí o pai dela foi falar no Twitter que tinha criança, tinha família, tentando justificar. Uma mulher irresponsável, sabe, num barco, alcoolizada, atacando o STF, politizando uma questão no momento de lazer, um negócio completamente fora de é um escárnio para a República. E o cara insiste em botar a mulher de ministra, porque o pai dela é muito forte no Congresso. É um dos papas do Centrão, né? O cara já foi preso e voltou a fazer política de novo, que é uma coisa surreal, no PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que foi tirado do Brizola pela ditadura militar. Quer dizer, esse velho que o Rafa fala sempre, essa política velha do Brasil, ela continua aí, né? É muito forte, sobretudo no Centrão. Então, e por que o Michel Temer faz de tudo para aprovar? Porque tem um mercado por trás fazendo pressão. Não é só uma questão de uma questão de uma questão de gestão, né? Tem uma pressão política. Existem forças políticas que pedem pelo julgamento do Estado, diminuição do Estado. Só não diminui o Estado para os privilégios de uma parte da elite brasileira. E do outro lado, o que se contrapõe é um projeto nacional desenvolvimentista, que é defendido por acadêmicos, que é defendido por movimentos sociais. Então, a Manuela Dávila e o Ciro Gomes defendem isso, como o PT também. Só que o Lula, como ele é mais conservador, ele é mais pragmático, ele na verdade, se ele voltasse para o poder, ele ia, você pode liberar crédito, essas coisas, ele ia tentar fazer aquele negócio do ganha-ganha de novo, sendo que agora você não tem um contexto dos boom das commodities, né? Agora, o que pode acontecer nessa eleição é pulverizar tudo, né? É pulverizar, ter vários candidatos de centro-esquerda, vários candidatos de centro-direita, e aí no segundo turno as forças vão se convergir. Eu acho até que é bom para um cara igual ao Bolsonaro que aconteça isso, que o negócio dissolva, que ele passa a ser uma figura de unidade. Por isso que o centro, o pessoal liberal agora, com a condenação do Lula, que é o nosso assunto aqui, né, que é o motor do nosso assunto, que é a referência do nosso assunto, o pessoal acha que agora é a hora para o Luciano Huck entrar. Ou seja, a condenação do Lula gera uma dor de cabeça para o Geraldo Alckmin, porque o nome do Luciano Huck entra em baila. O pessoal falou, opa, sem o Lula, você pode ir para o segundo turno. O pessoal já está fazendo pressão aí no Luciano Huck, para o Luciano Huck ser candidato e se filiar ao PPS. Então, o que pode acontecer é isso. Na verdade, o Luciano Huck chegaria para bater de frente ali com o Bolsonaro, porque está mais ou menos pegando voto no mesmo espectro, no liberal conservador. E do lado da esquerda, o nome mais forte é do Ciro Gomes, né? Mas tem de ver como é que o cenário vai ficar. Se o Lula vai ser preso, se o Lula vai ser um cabo eleitoral muito forte, se o Lula vai perder força com a condenação, tem que esperar as pesquisas para ver. Mas é claro que o Lula saindo, uma personalidade forte como é o Ciro, identificado com a esquerda, ele pode ganhar muita força com isso. A Marina é aquela coisa de sempre. Eu acho que se ela chegar no segundo turno, ela tem mais chances de herdar esses votos. No primeiro turno, acho que o Ciro Gomes, no primeiro momento, seria o mais beneficiado. Mas tem de ver como é que as forças vão reagir, né? Assim que o Lula foi condenado, o Rodrigo Maia já foi atrás do PP e do PR, que estavam mais próximos do PT. Entende? Daí já saiu uma denúncia contra o Rodrigo Maia num jornal. Entende? Porque é uma guerra, é um querendo, é fogo amigo dos dois lados, porque o Alckmin está querendo bater que ele vai ser o candidato. Mas surge o pessoal do centro-direita está todo pulverizado também. Eles não têm um consenso. Do lado da esquerda, tem pulverização, mas tem nomes fortes. O do Ciro é um. Então, pessoal, o tema é amplíssimo, mas vou chamar as considerações finais para a gente fazer os últimos
debates por aqui. E que nomes vocês veem como possibilidades ao Lula? Ou seja, isso se o Lula não for candidato, né? Bom, a gente não citou também que o PT pode lançar. O PT diz que não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D, mas em bastidores eles já comentam também que é possível o lançamento que a gente não comentou do Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, e do próprio Jacques Wagner, né? O que eu ouvi de bastidores é que o Jacques Wagner primeiro ele está com um problema na questão, ele foi indiciado também, né? E talvez ele concorra para o Senado, até porque também tem uma estratégia da Gleisi Hoffmann de encaixar alguns quadros tradicionais do partido no parlamento, né? Ou seja, tanto como deputado federal quanto Senado, né? Para o PT ter voz nesses meios. Então, o Jacques Wagner poderia concorrer pelo Senado da Bahia. Mas, por outro lado, dizem que ele não seria candidato porque ele não decola nas pesquisas, né? Que o nome do Fernando Haddad, de fato, hoje é mais conhecido. E o Fernando Haddad pode ser também uma opção do PT, levando aí o nome do Lula, né? Como apoio, esse apoio que poderia também transferir alguns votos. Eu acho que se transferiria pouco, porque ele não é tão popular assim, principalmente no norte e no nordeste do país, mas de fato seria uma aposta do PT para o futuro, já que o Fernando Haddad é um candidato mais novo, uma cara nova, né? Cadê a cara nova do PT? O PT, ele, de uma certa forma, centralizou ali as pautas da esquerda, né? Não estou dizendo que o PT, tem gente que critica e fala que o PT nem de esquerda é. Ok, eu acho uma crítica válida, apesar que eu consideraria o PT vai para uma centro-esquerda, uma social-democracia, enfim, ou um socioliberalismo, de repente. Mas o fato é que o PT concentrou muito os votos da esquerda, mas não lança pessoas novas. O André fez até um comentário interessante. As lideranças que a gente entrevistou do PT, quando a gente estava nas ruas acompanhando as vozes das ruas nas manifestações do julgamento de Lula, a gente viu que as lideranças do PT são velhas. E não que seja ruim ser velho, né? Até usando esse termo, parece que eu estou falando de uma forma pejorativa. Não, não é. São pessoas já com certa experiência, de fato, mas cadê a juventude? Cadê a liderança? Você pode falar da moça lá que é presidente da UNE, a Karina ou Carolina Vitral? Agora eu esqueci o nome dela. De Karina. fato, Karina, né? Karina é uma representante mais jovem, mas cadê nos quadros políticos? A Karina ainda é muito jovem, então teria que ter alguém mais nessa fase intermediária já para assumir, né? E aí o caso seria do Fernando Haddad, mas eu duvido muito que ele teria forças para 2018. E aí, eu entendo o Lula como um estrategista pragmático, eu não acho que ele vai para o caminho da radicalização suprema, porque afinal de contas o PT pode entrar com esse argumento, mas vai acabar perdendo votos e espaço. E com toda essa questão de fundo eleitoral agora, eu acho que não é uma estratégia conhecida do Lula de perder espaço. Então, talvez o Lula, de fato, apoie alguém que ele veja que tenha mais força, né? Não sei se seria um candidato próprio, também acho difícil o PT não lançar candidato, né? Mas, por outro lado, apoiar o Ciro talvez seja estratégico. A Marina não vai ter apoio de fato, a Marina preferiu uma campanha mais isolada, ela quer ser, de fato, uma alternativa, um outsider que não é outsider, então ela prefere não fazer alianças nesse primeiro momento, é aí onde eu acho que ela sai perdendo, porque a Rede Sustentabilidade é um partido muito pequeno, que não dá tempo de TV, nem estrutura, nem grana, né, para você fazer uma campanha. Então, de fato, como o André falou, hoje o candidato mais forte aí da centro-esquerda é o Ciro Gomes, e talvez ele seja alternativa. E só que, assim, teve já também entreveros entre o petistas e o Ciro, né, porque o Ciro fez críticas ao Lula, e alguns petistas mais extremistas, digamos assim, né, não aceitam críticas ao Lula, o que aí é um fato a ser mencionado, isso é muito importante também, né, ninguém não é passível de críticas, né, então, enfim. Então, entra nesses problemas aí de bastidor. Mas a verdade é que essa questão de bastidores só vai ser definido quando abrir a janela partidária, em março. Antes disso, cada um, como até o Ciro Gomes falou em um vídeo recente que eu assisti, falou que até 15 de março é cada um por si. E aí depois a gente vê o que acontece. Sobre a questão de radicalização,
É interessante citar que a radicalização ela começou já no processo eleitoral de 2014. Assim que terminou a eleição com o PSDB com a votação muito próxima da Dilma, do Aécio Neves, e o Aécio já foi para o TSE contra a Dilma, o Aloysio Nunes falou que ia fazer o governo sangrar, então a própria oposição ali já demonstrou que radicalizaria o processo político. A Dilma foi perdendo o Congresso, ao perder o Congresso de vez e a economia não dando respostas, até por sabotagens da oposição, do PSDB e do PMDB no Congresso, o próprio PT também votava contra os pacotes, né, de ajuste fiscal. Então, um governo que se dissolveu politicamente, houve um impeachment com tema fraco, questionável, como questionável essa sentença contra o Lula, né, quando o pessoal fala que o Sérgio Moro não mostra a ligação do contrato da Petrobras com o apartamento, o caso não deveria nem estar na 13ª vara lá em Curitiba. Então, agora vai começar uma tese aí que até de pedir anulação do processo. É uma questão, acho, difícil, por conta da questão política por trás, mas, enfim, isso a ver. Então, o processo de radicalização já começou lá atrás. O PT já sofreu impeachment, as sabotagens no Congresso, agora essas sentenças questionáveis. Veja, eu não estou nem, assim, no mínimo discutível o próprio motivo, pedalada fiscal, é discutível, agora a condenação de novo. Por que acelerou o processo do Lula, não acelera outros? Entende? Então, são vários questionamentos, o próprio proselitismo político, que alguns desembargadores fizeram nos votos, falando do presidencialismo de coalizão, das indicações em cargo, que não é nenhuma questão que divide estar ali, porque não tem a ver com o processo. Tudo esse tipo de coisa. Alguns posicionamentos do STF também que são incoerentes, a própria Carmen Lúcia agora mostrando que está reagindo a uma pressão da mídia, e também ela não quer entrar nessa bucha, né? Botar essa questão de segunda instância agora com o mandato dela tem mais esse ano, ela não quer essa batata quente na mão dela. Isso acaba dando justificativa para o PT radicalizar. Mas está sendo pressionado pelos dois lados. Então, isso acaba dando justificativa pela radicalização. Mas eu concordo com o Vinícius que o perfil do Lula não é esse. O perfil dele é buscar uma moderação. Isso vai depender das pesquisas, de como ele vai estar, se ele vai ter força para ser um cabo eleitoral. Se o Lula estiver forte o suficiente para ser um cabo eleitoral, aumenta a chance do PT lançar um candidato. É muito difícil o PT apoiar o Ciro, tem mais cancha que a Manuela, tá? Mais história, mais conteúdo e tal. Ele já foi candidato a presidente, foi ministro, mas existe uma certa tensão entre o PT e o Ciro, né? E o próprio irmão do Ciro falou numa entrevista que o PT tem uma tradição hegemônica, que dificilmente o PT apoiaria no primeiro turno, mas pode apoiar no segundo. Vamos supor que vá Alckmin, que o Alckmin consiga consolidar-se como candidato da centro-direita e o Ciro na centro-esquerda. Os dois no segundo turno. A tendência é os partidos de esquerda todos fecharem com o Ciro. Depende também de quem vai ter em primeiro, porque esse partido de centro, o Ciro Gomes não é um purista, ele não é romântico. Se ele for para um segundo turno e ver o PP, ele traz esse pessoal do centro para ele, entende? Do Guilherme Boulos é mais ideológico, é mais para marcar posição, para fazer crítica política, essas coisas. É uma candidatura que pode ser importante até para bater. É um cara que tem uma retórica interessante e tal. E também para lançar um nome mais novo no cenário, né? Sim. Agora, essas candidaturas próprias também são importantes para os partidos passarem a eleger uma bancada, sabe? Não cair nesse negócio da cláusula de barreira, que parece que vai valer para essa eleição, né, Vinícius? Não, é importante para fazer. Cláusula de barreira só 2020. Então, mas por uma questão de bancada, de fazer deputado federal, senador, estadual, o pessoal está batendo que quer ter uma candidatura própria nessa eleição e tal. Mas é isso aí. Mas eu acho que tem de ver como é que o Lula vai estar. Eu só entendo que dificilmente agora ele será candidato. Ele vai ter um peso nessa eleição até se ele estiver morto, entende? Se ele estiver preso, se ele estiver enfraquecido. A presença dele, o fantasma dele vai estar flutuando em cima da eleição. Vai pautar a eleição. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Concordo plenamente que, independente do que ocorra com o Lula, ele é um personagem central dessa eleição, seja candidato ou seja apoiando algum aliado, né, deles, que ele retomou algumas alianças com o PMDB. Eu sinto muita falta de diálogo entre partidos da esquerda. O Ciro uma vez disse que o Lula não procura ele, mas ao mesmo tempo ele se alfineta na imprensa, o pessoal e o PT também não conversam.
nas redes sociais, internautas discutem, aquela coisa, quando um grupo político está brigando entre si, você vê que as coisas não estão bem. Por outro lado, no final do processo do impeachment, vocês lembram muito bem como a Dilma ficou horas e horas, acho que foram 11 horas, falando no Senado, se defendendo até o fim, jurando a inocência, e caiu, mas continuou peleando, continuou lutando, e agora talvez seja candidato ao Senado, ou seja, o PT se agarrou aos seus líderes políticos, porque ele está fazendo a mesma coisa com o Lula, ele vai até o fim, até esgotar tudo. Fizeram declarações que eles vão até a última instância possível, já estão na ONU. Vinícius, Rafa, eles vão longe. PSDB que abandonou o Aécio no meio do caminho, né? Tipo assim, queimou muito o Aécio. Diferente do Aécio. E uma coisa, o recurso da Dilma não foi votado ainda no STF. Está lá cozinhando. Então, isso acaba dando argumento para o PT radicalizar o discurso. Por que com a gente? Você vê que esse lance da radicalização, eles estão aproveitando tanto isso, que eu já vi gente no PT já defendendo a inocência do José Dirceu. Então, já aproveitando já para trazer já lá desde o mensalão, para falar, foi perseguição mesmo, ó, todo mundo aqui é inocente, somos... para trazer toda essa liderança. O José Dirceu andou falando aí antes do julgamento de Lula, então ele está voltando a aparecer no cenário político, né? É uma certa forma aí do PT também se reaver com aqueles que ficaram para trás, né? Enfim. Mas tem uma estratégia de talvez tentar melar a eleição, de dizer que a eleição é uma fraude, não sei o quê. E eu vi um comentário do Zé Dirceu no Nocaute. O Zé Dirceu também não é apesar de que no governo Lula o Zé Dirceu fazia o discurso do nacional desenvolvimentismo, ele e o Zé Alencar, hein, do PL, tem um pessoal aí do PT, de esquerda, que diz que o problema do PT foi ter se aliado ao PL, ao PMDB. Será? Se alia. O vice era o Zé Alencar. Aliás, que era um quadro que tinha uma visão nacional, para mim, até muito mais interessante que a do Lula. O Lula é muito pragmático. Inclusive, se o Lula fosse candidato agora em 2018, a ideia era que o vice fosse o filho do José de Alencar. José Alencar. Então, Alencar, isso. Então, o Zé Dirceu fez uma análise assim, que ele defende uma coalizão, uma frente ampla de esquerda. Ele defende uma como é que eu posso dizer? Uma aliança geral da esquerda, uma frente de esquerda, todos os partidos. Sim, mas já no primeiro turno. Desde que o PT seja protagonista, né? Sim, claro. Mas isso é muito interessante, porque foi o próprio Dirceu que, em 1997, propôs que o Partido dos Trabalhadores recebesse doações de empreiteiras e fizesse alianças com os conservadores. Aliás, essas duas decisões que levaram o Lula à presidência na eleição não seguinte, porque em 98... Mas o Zé Dirceu não é contra a aliança com o conservador. Não, então, mas é interessante ver que ele mudou de opinião, sabe? Porque depois, para governar, você vai precisar do conservador no Congresso. Precisa, ainda mais que o Congresso se o Brasil votar desde 64, é o que diz, né? Mas ele disse no vídeo, é importante a gente fazer os comitês populares. Eu acho meio romântico isso, mas tem que ser defendido. Então, até para mudar o perfil do Congresso. Mas a esquerda precisa de uma alternativa, de uma estratégia. Porque a esquerda, quem ele falou, eu reparei isso aí. Tradicionais, PT, CUT, não tem juventude, é muito fraco. A esquerda ela é ampla, só que ela fica no campo cultural, dos movimentos sociais, mas ela não vai para o partido. Você precisa atrair, transformar essa força social em força congressual. Não adianta ficar dizendo que o parlamento é burguês e que você não quer entrar lá, porque depois os conservadores tomam conta, ou a elite, sei lá o quê, e aí você fica chorando de fora, tá entendendo? Porque depois, se você pegar um congresso de perfil conservador, você vai fazer o quê? Agora, o problema é a qualidade da aliança. Tem projeto, governo? Vai fazer aliança para roubar? Para fazer mensalão? Para fazer não sei o quê? Esse é o problema dos caras. Porque era o modelo político que vinha. Agora, e é engraçado, Rafael, porque ele fala assim, tem que fazer reforma política para mudar o modo de fazer. Mas por que eles não fizeram antes? Quando tinha 80% de aprovação. Quando foi aclamado pelas urnas. Mas a gente não pode falar isso, porque senão você é golpista também, você é tucano, fazer essa... Calma. Não, tá, isso aí é a parte. Mas, de qualquer forma, o grande André, o que se vê é que o Lula não optou pela frente de esquerda, ele estava, no final do ano passado, ele abraçou o Calheiros, abraçou PMDBistas novamente, então a ideia de frente ampla, ou frente ampla que congregue os conservadores, ou frente meio que decidida já, e o PT optou mais pela volta da aliança com os conservadores. Não é correto. É que tem aquilo que eu te falei. Chamar os partidos de centro de novo. Porque se você não chama, ele vai para o lado do seu adversário.
Entende? Palanque estadual é um negócio que decide eleição. Além do tempo de campanha, o cara que é prefeito, que é governador, ele tem as lideranças na mão ali, e essas lideranças têm um peso na hora de decidir o voto. Então, eu acho assim, o problema é você fazer aliança sem ter projeto, tá entendendo? De país. É você fazer aliança para fazer governo fisiológico. Porque o segundo mandato do Lula, por exemplo, a fisiologia comeu solto. Tanto que depois caiu o Michel Temer de vice lá. Sabe, foi um governo que não enfrentou reforma estrutural. Gedel Vieira ali foi numa onda econômica favorável. Eu faço a crítica mais por isso. Mas eu concordo que você tem que apontar isso também, porque agora que você está no sufoco, você propõe uma frente de esquerda. Mas antes você fuzilou um monte de quadro de esquerda, fuzilou no sentido figurado. O que gente de esquerda tomou chute no traseiro na época do governo do PT, Eloy Zelena, esse pessoal que está no PSOL, eles foram chutados. Aquele do PDT lá, que era da educação lá, que só fala de educação, senador lá. É o Cristóvão Buarque. Teve um monte. O Lessa, quando era do BNDES, foi mas Cristóvão Buarque é um quadro que, me desculpe... agora perdeu nitidez, né, ideológica. Perdeu tudo, né? Mas é interessante, porque ele defende essa aliança, porque também agora precisa, né? E aí, senhores, vamos encerrar aí. Então, o pior é que acaba com mais dúvidas do que com certezas, porque tem que ver os próximos acontecimentos, o ano está só começando, né? Meu amigo, se você quer terminar, fazer uma análise do cenário político brasileiro e sair com certeza, você pode ter certeza que você está errado. Mas o mais interessante é que eu convirjo com o Vinícius e aposto que o Rafael concorda. O que eu gostaria para o Brasil é que a gente tivesse bons quadros, na direita e na esquerda, e gente com projeto. E o Zé Alencar era um cara que tinha uma visão nacional muito ampla e tal. O próprio Alckmin tem uma certa autoridade para falar, mas é muito gerencial, tecnocrata. Dos candidatos que estão aí, apesar dele ter um certo destempero em determinados momentos, e isso depõe contra ele em algumas situações, é o Ciro, que é um cara que tem uma visão ampla. A Manuela é interessante, mas é mais acadêmica, né? Mais para o lado mais de nicho. Não sei se consegue. Mas também é um quadro jovem. É importante lançar o nome dela, assim como seria importante também que a direita lançasse um nome jovem também, né? Que não tem. Né? Não vem falar de Luciano Huck, né? Um quadro que está na política aí, mais jovem, enfim. Podia ser até o Rodrigo Maia. Não concordo com as pautas do Rodrigo Maia, não votaria no Rodrigo Maia de fato, mas assim... É um cara mais novo, é um cara que está aí pautado no discurso liberal, renovou o Partido DEM, que era um partido de coronéis. É uma raposa política, é muito estrategista e ele tem diálogo com todo mundo, com esquerda, com direita. É um cara... mas é um cara que vai saber dialogar a política, né? Então, assim... Não é o Bolsonaro, que vai ficar lá dizendo... Mais tensão. Bom, vamos encerrar, senhores, senão o pessoal não vai jantar. Pessoal, é o primeiro hangout do ano, queria agradecer aí ao Alan pela participação no debate, o Richard, o grande Simão também comentando aí nos últimos minutos. É um debate muito amplo, como eu disse, a gente tem que esperar os próximos acontecimentos. Acho que essa semana e entre a próxima, vamos ver aí os trâmites finais do julgamento na segunda instância. Acho que o debate sobre a questão da prisão após segunda instância tende a crescer também, porque fechada a condenação, segundo algumas decisões do STF, o Lula poderia ser preso, mas ao mesmo tempo tem a questão política, ele é um grande líder, ele pode virar um mártir, são muitas opções, a gente está falando mais de na sentença que ele tem que ser preso quando acabar o recurso. E aí vamos ver se os caras prendem mesmo, será? Não sei, talvez eles queiram ir um pouco mais resguardado. Leandro, obrigado também pela participação desde o começo aí. E voltamos na semana que vem, né, pessoal? O Alan falou um negócio interessante, ele queria que a direita lançasse o Paulo Rabelo, presidente do BNDES. Tá aí, nome respeitável, de fato, né? Um nome diferente, que não se discute, né? Um cara técnico. Então especulando que o MBL quer que o dono da Riachuelo seja candidato. Nossa. Vai ter moda, bastante discute sobre estética. Agora vai ter muita especulação. Vai virar uma passarela. Ou um programa de auditório, se você não
Essa sua fala foi pejorativa, hein, ô André? Porque né, o cara não tem estofo político, sabe? Os caras arrumam essas coisas aí do nada, assim, né? Muito fraquinho. Dá pra Então, colocar pessoal, aquele cara lá do Geração de Valor também, lá, o da escola de inglês, lá que mora nos Estados Unidos, também, que adora comentar sobre a política. Não, falaram até que o dono da Van, que é a loja lá, o cara é ser vice do Bolsonaro, sei lá. Toda hora eles. Como a política entrou em crise, os partidos tradicionais, agora é hora de chamar o dono da quitanda, o dono da loja. O Rafa tá indignado. O Rafa não consegue terminar. Eu tô indignado, porque o Collor falou que quer ser candidato, pessoal. Ah, mas isso aí é só para conseguir apoio político lá em cima e conseguir espaço depois, futuramente, para ver. Sei. Isso aí mas é fogo de palha, porque o cara tá querendo o espacinho dele lá. O cara não é bobo. O cara não é bobo. Nossa. E aí, mais oportunista que eu vou te dizer, seria uma tragédia, mas também seria engraçadíssimo ver o Collor em um debate. Mas não quero isso para o meu país, pelo amor de Deus. O presidente tem que ser estadista. O presidente tem que ser estadista. O cara não pode ser, não tem esse negócio de militante. Ah, é coxinha versus mortadela. Isso é coisa de criança. Estadista, ele tem que ser, dialogar com todo mundo. Ele tem que buscar consenso. Então não dá para ser um cara que não tem estofo político, bicho. Galera, ele vai ser só manipulado pelo mercado. Mais uma manipulação aqui, vai cair. Quem cai é o A Dilma não era estadista. Ela é uma mulher que tem história, que tem conteúdo, mas caiu. Se você não souber dialogar, meu filho, você cai. A Dilma, se a gente for pensar assim na teoria, na prática, de fato, foi um lançamento errado do Lula também. A gente fala dos caras aí que não tem, não tem um background político, né? A Dilma, ela era ministra, mas nunca tinha sido eleita para praticamente nada. Enfim. Só para terminar a minha parte. O Bolsonaro não aguenta, cara, uma investigação da Folha de São Paulo. Ele já ficou nervoso com a mulher lá. Eu pegava dinheiro... É fake news. Fake news. Aliás, tem uma coisa bacana, só para complementar, o Bolsonaro agora... A tática do Bolsonaro agora, a tática marqueteira da campanha do Bolsonaro agora vai ser atacar os institutos de pesquisa. E já começaram, inclusive porque há um grande risco do Bolsonaro cair nas intenções de pesquisa agora, depois dessa matéria da Folha de São Paulo, né? Porque toda a propaganda dele está voltada nessa questão da ética, da moral, de que ele não é corrupto, e isso pode prejudicá-lo. E ele já se preparando para isso, já está começando a atacar os institutos de pesquisa, inclusive pediu para o TSE tirar enfim, para proibir, eu não lembro agora exatamente o termo técnico, mas para impugnar as pesquisas do Datafolha. Então, se preparem que essa também vai ser uma estratégia aí desse candidato da extrema-direita. E para terminar, eu queria fazer a propaganda aqui do nosso vídeo que a gente vai lançar amanhã, pessoal. Eu, o Rafa e o André estivemos nas manifestações do dia 23 e 24 do julgamento do Lula. A gente fez um mini documentário reportagem que vai ser lançado amanhã, ficou muito bacana. O nome do documentário vai se chamar As Vozes das Ruas. A gente trouxe as visões pluralizadas do país, né? Mais do que polarizadas, mas visões plurais mesmo. A gente falou com todo tipo de movimento, todo tipo de cidadão civil com suas ideias diferentes. Então a gente vai trazer isso. E eu queria que as pessoas que assistissem isso amanhã vissem não com um olhar de raiva para aquele que pensa diferente, mas entender como que o Brasil é um país muito plural, que ele está longe dessa polarização que o marketing político trouxe, como que as ideias são diferentes e como que quando a gente sai da nossa bolha, da nossa bolha das redes sociais, a gente vê como tem pessoas que pensam diferente da gente, independente se eles estiverem certos ou não. Então, eu recomendo que vocês vejam isso, porque foi para mim, pelo menos, acho que para os meus colegas aqui também, foi um estudo empírico incrível, né, ver todas essas vozes, por que eles estavam na rua se manifestando em relação ao julgamento do Lula, que gostando, amando, não amando, ou, enfim, ficando neutro nessa situação, é o líder político de maior popularidade, e, de fato, o julgamento dele vai ditar o ritmo político. Então foi muito interessante esse trabalho. Assistam amanhã, a gente conta aí com a audiência de vocês e que conte também que vocês compartilhem com outras pessoas, tá? O vídeo não vai sair só no meu canal, mas vai sair também no Jornal Independente, então acesse independente.jor.br e nas redes sociais também, os canais do Independente, e no Rede Popular, que é mais voltado para a política na região de Campinas, mas que também tem página no Facebook, Rede Popular, administrada aí pelo André, e também tem site, que é o redepopular.com.br. É isso, né, o André.com.br. É isso aí. Rafa. Muito obrigado a todo mundo que debateu aqui
no chat, foi bem interessante, acho que chegamos a umas conclusões bem legais. E voltamos na semana que vem, mesmo horário, às terças-feiras, 9 horas da noite. Vamos debater, vamos comentar, vamos entender o mundo juntos e nos encontramos na semana que vem. Então, pessoal, muito obrigado e até lá. Boa noite. Valeu! Que? Valeu.